Muito boa noite, está começando mais um Júlio César 8h30 aqui pelo canal do YouTube e também pelo Facebook, num oferecimento do Sindicato das Indústrias de Extração de Carvão de Santa Catarina, o CIESC, e da Uniaselv, Universidade com Qualidade, em Lauro Miller. O nosso polo fica ali na rua Orleans, no edifício Piemonte, a faculdade bem mais próximo de você e pelo preço que você pode pagar. Hoje eu tenho a honra de receber ele que posso chamar de Xará, porque tem o seu nome e tem parte do meu nome. Ele é filho da dona Olívia e do saudoso seu Vitorino, o irmão da Lúcia, da Rosilda e da Regina, Walter Júlio Gonçalves. Boa noite, Walter! Boa noite, Júlio. Boa noite a todos os teus internautas. Para mim é uma honra, né? É uma satisfação muito grande estar aqui, até porque a gente teve uma convivência muito grande, assim, quando jovens, né? E na verdade ainda somos jovens, só que há mais tempo. Então, obrigado pelo jovem. Parabenizar o Júlio também pelo estúdio. Fiquei muito satisfeito de ver, né, o teu estúdio, o teu trabalho, outros trabalhos que eu já vi, né? Então, é uma satisfação muito grande estar aqui. Queria ser muito grato a Deus porque Ele me proporcionou a oportunidade de estar aqui e acho muito bonito o teu trabalho, fazer esse reconhecimento com outras pessoas que eu já vi, que merecem e às vezes não têm oportunidade de se manifestar. Muito bem, eu é que fico grato pela tua presença, pela tua disponibilidade, né, de sair lá da tua casa e vir aqui nessa noite chuvosa e fria, né, para nos honrar com a sua presença. O Walter, que antes de mais nada é um grande artesão, um músico que eu tive o prazer. Nós vamos conversar daqui a pouco aqui, por onde é que eu e o Walter andamos juntos aí na nossa juventude, né? E depois o Walter por outros caminhos, eu por outros caminhos, mas nós vamos saber tudo isso a partir de agora aqui no Júlio César 8h30. Muito bem. Walter, a infância. Eu sei que Barreiro é a terra, né, dos Gonçalves, né? Até falava ali antes de nós começarmos o programa, se você conheceu o seu avô, né, que dá o nome à escola do Barreiro, né? Com certeza, Júlio. Eu conheci o meu avô, tive a satisfação de passar parte da minha infância até na casa dele. Vamos dizer assim, antes de eu começar a estudar, a gente passava mais tempo até lá do que em casa. Então, ele foi uma pessoa que foi muito importante na minha infância. Foi muito carinho, eu acho que foi um dos netos mais privilegiados de ter a companhia do meu avô. Bem, acho o nome dele também, né? Júlio Serafim Gonçalves, Walter Júlio Gonçalves. Existe tipo uma tradiçãozinha na família. Não é tradição, mas assim, a maior parte dos meus tios tiveram filhos, homens, e colocaram o nome, ou o segundo nome, Júlio. Então, que legal. Todos os meus tios têm o segundo nome, Júlio, né? E alguns netos também. Era meio que na contramão, porque Júlio vem de Júlio César, o imperador de Roma, e geralmente o pessoal se aproveitou muito do César, né? Luís César, Paulo César, Antônio César, né? E vocês os Gonçalves eram o contrário, eles aproveitaram do nome Júlio para colocar como segundo nome, Walter Júlio. Exatamente. Então, o meu avô, por exemplo, é Júlio Serafim Gonçalves, e ele tem um filho, que já falecido também, que era Serafim Júlio Gonçalves. Ele que empresta o nome para a escola do Barreiro, né? Um grande abraço para todos lá do Barreiro, né? Conheci o tio do Walter, que acabou me contando aqui, que já faleceu, que foi o doador e o idealizador daquela estátua do Mineiro que tem ali na Praça do Guatá, né? Como era o nome do tio mesmo? O tio Narciso Júlio Gonçalves. Narciso Júlio Gonçalves. Então, aquela estátua foi uma homenagem que ele quis fazer, né? Que ele sempre admirou as pessoas que, dito por ele, arriscavam, né, a vida e a saúde lá no subsolo para fazer o Miller ser o que é hoje, né? Através da mineração, vamos dizer assim, né? E como passar o trabalho, como passar a dificuldade dessa gente. Walter, vamos falar um pouquinho então, infância, escola e como é que foi? Aonde foi? Qual foi a sua primeira escola? Onde é que o Walter começou a dar os primeiros passos? Se tratando de educação, a minha tia Bernadette Gonçalves, né, que é a mãe da Heloísa, né, e do Clauder também. Então ela era professora na escolinha do Lajeado, né. E os primeiros contatos que eu tive com a educação foi com ela também, que a gente ia lá, porque estava na casa do vô e acabava por acompanhar ela, né. Não era aluno da escola, mas vamos dizer que foi um pré-escolar, né. Certo.
Depois aí eu comecei a estudar mesmo no Visconde, Uhum, né? em Visconde. Estudei no Visconde até a 8ª série, né? O seu Vitorino, quando eu já conheci, ele já tinha uma certa idade, já estava aposentado. O seu Vitorino, essa amizade toda, estou chamando aqui assim, porque a gente era músico na banda Santa Bárbara, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. O seu Vitorino, desde que eu entrei no primeiro dia na banda, até o dia que eu saí, fazia parte da diretoria. Qual era a profissão do teu pai, no que ele trabalhava? O pai, ele teve umas experiências fora de Lauro Miller, ele trabalhou com pedra, no caso extração de pedra, não pedreiro, né? Uhum. E outras coisas no Rio Grande do Sul, que eu não sei te precisar exatamente o que ele fazia, mas foi uma aventurazinha, vamos dizer assim. Certo. Mas a profissão do pai, o pai era pedreiro e carpinteiro. Construiu muitas casas aqui antigamente. Não sei te dizer assim se foram muitas, mas com certeza fez. E ele trabalhou bastante tempo na prefeitura, né? Ele era carpinteiro da prefeitura. Walter, essa tua infância, né, sempre regada a muita educação, conforme a gente já conversou aqui com a tua irmã, e também muito ligada à religiosidade. Isso te levou, né, àquele estágio lá no seminário, no Nossa Senhora de Fátima, que eu acabei ficando e você veio embora. Aquela vez a gente foi movido pela empolgação, vamos dizer assim, foi uma campanha feita pelo seminário para... Padre Antônio Hinkmaier. Exatamente. Então, eu fiz o estágio, depois eu estudei, acho que umas 2 semanas, ou sei lá, fiquei um tempo lá. Sim. Mas foi pouco tempo. Então, até lembro do padre Nilo, né, Bus, que hoje é nosso padre aqui. Até falei com ele a respeito disso. E foi uma experiência legal, foi para nossa idade na época foi um desafio, né? Porque sair logo para Tubarão, andar de ônibus da Alvorada por Pedras Grandes sozinho foi uma aventura bem boa. Bem boa. Ô Walter, e essa religiosidade veio da tua mãe? Você pegou um apreço muito grande, depois nós podemos até falar disso novamente, com a religião e com o Terço dos Homens, né, Walter? O Terço dos Homens tem uma história importante, até muito importante, relacionada à minha saúde, que ocorreu há pouco tempo, uns 2 anos talvez, 2019, um pouco mais. Então o Terço dos Homens foi mais tipo assim, a parte do terço é que quando a gente era criança, a mãe levava a gente para a igreja, a gente ia de mão dada com a mãe e até com alguma idade ali, tipo, depois de um tempo que a gente ia nesse terço, até puxar mistério a gente já puxava, então a gente era voltado mesmo para a igreja. Para a religiosidade. Nesse tempo eu também tive a felicidade de ser coroinha. Foi coroinha? Exatamente. Na época do Padre Ercílio? Na época do Padre Ercílio, na época que... Padre Armando. Exatamente. A gente acompanhou a construção da igreja, tem uma série de acontecimentos assim que a gente teve a felicidade que marcou, a gente batia o sino do meio-dia, das 6 horas, aquelas coisas todas. Teve muitos colegas, existia uma equipe de futebol de salão na qual eu não era muito bem-vindo, porque eu nunca fui um bom jogador, né? Mas fazia parte do time. O Walter, né? No futebol, ele gostava da charanga lá na torcida, né, Walter? Exatamente. Walter, e me conta aí como é que foi essa tua passagem pelos grupos de jovens. Aliás, diga-se de passagem, uma coisa que era muito bom aqui em Lauro Miller, sei que o Guatá também teve, eu lá no Barro Branco a gente teve o grupo Alicerce, da saudosa professora Marisete Terezinha Chilickman e tantas outras lideranças, e a gente tinha um grupo forte chamado Grupo Alicerce no Barro Branco, e aqui não era diferente, né? Desde o tempo da Jume, e depois veio na tua época também o grupo de jovens aqui da Igreja Matriz, né? Teve uns grupos de jovens, como tu mesmo falou, bem alicerçado, tinha um apoio muito grande dos outros movimentos, né? Principalmente do padre. E tinha o JUSC, tinha o Gerodecri, que era aqui do Cairu, né? E eu peguei, assim, vamos dizer assim, uma segunda fase do grupo de jovens, que é tipo as minhas irmãs e mais o pessoal que é uma geraçãozinha a mais que a gente, né? Nasceu um pouquinho antes que a gente, que fazia. Mas eu lembro, com muita saudade até, por exemplo, do Agenor Rodrigues, saudoso, né? Que a gente teve bastante importância, assim, dito por outras pessoas, para a conservação desse grupo, né? Então esse grupo tinha bastante influência na educação dos jovens, porque alicerçava, preparava a pessoa. Quando tu está
com pessoas do bem, tu só vai fazer o bem. Então, tipo, hoje eu acho que está faltando esse degrau na escada dos jovens. Tu sai da adolescência e depois tu não tem um grupo, né, de jovens que, apesar de estar naquela fase de curiosidades, não tem onde, né, se apoiar nessa situação. Tipo, a gente tinha, querendo ou não, pessoas para desabafar, aquela discussãozinha que tu teve com teu pai, aquele problema que tu teve com o professor. Então, hoje, a juventude, eu acho, assim, no meu ponto de vista, é claro, não tem. Então está faltando. Esse espaço está meio vazio. Esse espaço está vazio, está faltando apoio de nós, adultos, né? Porque, tipo, pulou uma década, vamos dizer assim, parou, o grupo de jovens não está. Então a pessoa nem é mais, tipo, adolescente, mas ainda não é adulto. Então tá furado isso ali, tá faltando. Walter, outra coisa que a gente conviveu e viveu bastante, tanto aqui no Visconde, você, como depois eu lá no Walter Otausi, foi a fanfarra, né, Walter? Por tocar na banda, a gente tinha o privilégio de ser os corneteiros da fanfarra e depois, no meu caso, até de ser o maestro ali, de comandar a fanfarra. Foi uma outra experiência muito legal, até a fanfarra, como é que eu vou te explicar? Existiu também o coral do Mobral, né? Sim, do seu Albertino. Albertino. Então, o coral do Mobral foi a primeira aventura, vamos dizer assim, musical que a gente teve. Então, eu acho que, não quero dizer todos, mas eu acho que a grande maioria dos meninos que entraram na banda e que fizeram parte da fanfarra começaram no coral do Mobral. Passaram pelo seu Albertino. Então, a gente, né, eu lembro até hoje de um teste que foi feito de aprovação e tal, e tinha muita gente aqui do Cairua, a rapaziada, tanto Marcinho Roque, Márcio Fernandes, todo o pessoal, Nereu, né, Tornier. Que passou pela banda, passou por ali. Também passou. Aí o que aconteceu? Fazia uma corrente, tu cantava no coral, daqui a pouco, fulano foi pra fanfarra do Visconde, o seu Evaldo lá chamou e cachou, não sei o quê. Isso. Aí tal. Aí como o pessoal, alguns já tocavam na banda, que a banda tinha uma sala no Visconde, que a banda não tinha sede própria ainda, era só uma meia sala ali na parte. Foi quando eu entrei, na primeira vez aqui no Visconde, então, a salinha lá no fundo, né? No escurão lá, né? É. Então, nessa fase aí, eu já fazia parte da fanfarra, só que eu tocava prato. E eu morria de inveja de ver aquelas pessoas tocando corneta, que era a coisa mais linda. Aí, como o Nereu aqui, o irmão do Chico, do Guto e do Altair, ele já era corneteiro ali e tal, Certo. ele me ensinou a tocar corneta. Né? Ele, o Marcinho Roque e tal. E a partir daí eles começaram a me incentivar para entrar na escolinha da banda. Só que na banda, o CG estava precisando de clarinetista. Só que eu nunca me dei com um instrumento de palheta, né? Saxofone e tal. Certo. Mas ele queria insistir porque ele precisava urgente de clarinetista. Alguém no clarinete. Só que aí eles foram, tipo, amenizando a situação, conversando com o CG, se convencendo ele que eu já tinha uma embocadura de corneta, então seria mais fácil eu aprender a coisa. Então eu aprendi a tocar trompa primeiro, né, o saxhorn, e depois aí ele me encaminhou para o trompete, quando ele viu que a gente tinha facilidade. E a banda tinha urgência de colocar novos músicos, que depois no futuro a gente sabe que houve, né, uma deficiência de músicos. Hoje a banda ainda permanece, tem bons músicos, e depois da nossa geração teve outros bons músicos, né? Só que teve assim um pouquinho de falta de incentivo, eu acho, na época, que poderia ter mantido a banda com mais... Nós já entramos no assunto banda, meio que sem puxar por mim, mas era isso que eu ia entrar agora, Walter. Que saudade do tempo que a banda era no estilo tipo banda militar, né? Hoje ela tá meio assim, tipo banda da Sática, tipo banda marcial, uma mistura de fanfarra com banda, aqueles toques, né, legais. Ninguém aqui tá fazendo crítica, por favor, não interprete. É que o nosso estilo era um tanto quanto diferente, né, Walter? Era um negócio que até puxava para uma banda militar, né? A gente já ganhou até continência de soldados em outros municípios, porque a nossa farda era parecida com a do Exército. Sim, existia uma dedicação muito grande do seu Valmor, do seu Lauro Speck, né, falecido. Esse era um cap Esse da banda Santa Bárbara. Exatamente. Né, que eu consegui recuperar antes que fosse pro lixo. Eu usei. Né, e a gente usou muito isso aqui, né, Walter? E eu usei na inauguração desse uniforme. Esse símbolo aqui não tem nada de militar, é a lira, né, o símbolo da música, né? Exatamente. E era um uniforme muito bonito isso. Bonito, muito bom. Legal. Olha, eu
guardei com uma grande recordação da banda. Walter, trompete. Trompete, um instrumento que se destaca, né? Que leva muitas emoções, grandes trompetistas, pessoal do blues, do jazz, né? Enfim, mas na banda também, quando os trompetes resolviam falar, sai de baixo, né, Walter? A nossa, como tu falou, o nosso estilo de banda, apesar de que não era assim, que as pessoas chamam, a nossa orquestra, a nossa banda lá faz as músicas mais orquestradas, com arranjos, não sei o que e tal. Eu concordo até, realmente. Verdade. E como existia uma pressa de formar os músicos, talvez a gente não terminasse de fazer o aprendizado todo, até por ansiedade nossa, não por culpa de quem estava ensinando. Não. Porque a gente estava maluquinho para desfilar, para botar farda, para fazer parte. Ali, né? Exatamente. Ali podia ser um prato, né, Walter? Exatamente, ali podia ser um prato, exatamente. Então, a banda Santa Bárbara, na época, eu vivia a felicidade disso, tu também, com certeza, e tantos outros, né? Então, hoje, existe uma saudade enorme de tu tocar numa banda, numa sociedade musical, em que o seu Gessi, como maestro da banda, dava liberdade para te fazer contracantos, como o Altair, que era né, tocava no bombardino, e trombone, um excelente músico, que hoje, até hoje, continua sendo. Aliás, eu quero mandar um grande abraço para o Altair, se ele estiver nos assistindo, Altair, e você é convidado para vir aqui participar um dia conosco, né? Ele, o Marcinho, o Nereu, o Walter já está aqui, e o Marcinho Rock também. Exatamente. E o Marcinho Galego. Então, lembrando, o que eu falo é que a nossa banda, na época, era uma banda cativante. Cativante. Então, teve anos aqui que a gente tocou mais de 35 apresentações num ano só, que a gente fazia aquelas... Eu quase perdi um namoro, a namorada sou eu ou a banda. Exatamente. Porque nós tocávamos quase todo final de semana. Sim, exatamente. A gente ia para vários lugares. Parecia uma Matusa, rapaz. E hoje eu até estava lembrando de uma apresentação que a gente fez, a gente fez algumas, mas dessa, né, em especial, no Festival de Santa Amaro da Imperatriz. Então, uma banda com a categoria que hoje dizem que não era assim tão especial e tal, a gente começou com o Dobrado Batista de Melo, fez a Marcha Gratidão no palco, fomos elogiados por, tu sabes que tinha, acho que 15 ou 16 bandas lá embaixo. Banda do Exército, banda da Marinha, banda da Polícia Militar, banda do Corpo de Bombeiros de Florianópolis. E era um pessoal que não tremia a perna. Né? Então eu lembro que a gente tocou um samba Canta Brasil e tinha o Altair, ele fazia uns contracantos, e eu e o Marcinho faziam outros contracantos no trompete também. Então o maestro da banda de Blumenau veio falar com o seu Gessi para saber quem tinha feito aquele arranjo naquela música. Aí o seu Gessi fez assim para ele. Esse pessoal todo. Que era improvisado, era uma espécie de jazz. Não é claro, não tem nada a ver com jazz, mas era assim um improviso. Fiquem à vontade. Tens a melodia, estás no tom, te vira. E o Altair fazia isso aí perfeitamente, era a coisa mais linda de escutar, né? Ô Walter, já que tu revelou esse detalhe aí, que agora não é mais segredo, né? Eu vou te contar que foi lá que realmente eu aprendi a tocar caixa. Eu achava que tocar a caixa na fanfarra era saber bater caixa, né? Eu também comecei a tocar instrumento de sopro, foi no trombone, mas um dia o caixista deixou a gente na mão lá para dentro de Rio Fortuna, né? Lá para aquelas bandas lá de cima. E o seu Gessi, Júlio, tu vai ter que ir para a caixa, quebra o galho. Ah, seu Gessi, mas não, tem que ir. E eu fui, e gostei e achava que já estava tocando. Né? Quando eu cheguei em Santo Amaro da Imperatriz, meu amigo, que eu vi a banda do Exército tocar, que eu vi a banda da Polícia tocar, meu Deus, como eu não sei bater o caixa, né? E eu fiquei ali debaixo do palco, o palco era alto, prestando atenção no que o cara fazia. Chegou na hora da nossa apresentação, eu imitei o cara. O seu Gessi deu só uma olhada assim para mim e fez aquele joinha. Então, depois terminou ele assim, hoje tu aprendeu a bater caixa. Porque a caixa também é um instrumento igual a qualquer outro, tem partitura, tem tudo. Então, estou revelando para ti também que eu aprendi a tocar caixa depois de um ano. Exatamente, mas assim, existia a dedicação. Voltando um pouquinho atrás para a fanfarra, a gente ia, na época que tinha ali o estádio do Henrique Lage, né? A gente ia para lá, levava as cornetas todas, na época da fanfarra do Visconde, para ensaiar lá embaixo, para não incomodar vizinho, não incomodar mãe nem pai, e nem levar umas havaianadas na bunda, né? Vamos dizer assim. Claro. A gente ia ensaiar lá. Eu lembro que tinha o Eduardo Figueiredo, o Zito, né?
e mais do pessoal da banda e tal, todo esse pessoal fazia parte da fanfarra ali, então a gente ia ensaiar lá embaixo. Tempos bons, né, Walter? Muito bom. E você com o Marcinho, eu tive o prazer de tocar com você, com o Marcinho, com outros trompetistas também, mas assim vocês faziam um dueto, faziam uma coisa maravilhosa, no qual depois eu vou pedir para você gentilmente, né, dar uma palhinha, porque o nosso tempo aqui é rápido e nós temos ainda tanta coisa para falar, e eu gostaria, Walter, que você falasse um pouquinho aí sobre o seu trabalho em Bom Jardim da Serra, né? E o que que levou o Walter, depois de ter passado por Curitiba, de ter passado por Portugal, voltou para Lauro Miller e subiu a serra? É, como tu falou, uma passagem por Portugal, né, até um bom tempo e tal. Então, essa passagem por Portugal me proporcionou fazer alguns cursinhos, fazer um aprimoramento profissional, vamos dizer assim, em várias áreas. Não teve oportunidade de fazer música lá, Walter, de tocar? Tive, mas assim, eu não, na verdade não estava focado nisso, entendeu? Assim como uma coisa que eu me arrependo na época que eu tive bastante oportunidade de aprender línguas, né, fazer cursos de inglês, alemão e tal, e acabei por Não não, optando. Uhum. então, mas independente disso, o que eu aproveitei foi fazer aprimoramento profissional. Então, depois de quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei uns poucos dias ou semanas aqui em Santa Catarina e apareceu a oportunidade para mim ir para Maringá. Depois de Maringá vim para Curitiba, trabalhei ali acho que uns 2 anos e meio mais ou menos. Fiz mais uma série de treinamentos também, né? E vim fazer um passeio aqui. Aí o meu primo, que é o Ricardo Fontanella, casado com a Heloísa, ele falou que o hotel tinha pedido para ele arrumar uma pessoa para trabalhar na área de manutenção do hotel. Aí eu fui lá, fiz uma entrevista com o proprietário, né? E a gente entrou num acordo e tal. E eu fiquei lá como manutencionista do hotel durante 4 anos e 9 meses, mais ou menos por aí. Paulo, você trabalha ainda com. Eu sei que você é artesão, você faz artes, pirografia em madeira, trabalha com isso ainda. Como é que foi a sua participação na arte? Júlio, eu fiz alguns trabalhos, assim, nada assim de muito significativo, mas eu tenho, vamos dizer assim, o dom de artesanato. Então eu faço artes com cordas, faço arte com madeira, esculturas, entalhes, faço móveis, independente de ser sob medida e esses móveis de madeira de demolição, né? Se tu me der uma raiz de eucalipto, eu faço, né, uma arte. Então, Opa! a gente até brinca assim, né? Coloca na mão do Varte que sai arte. Então, tem acontecido assim umas coisas assim, entendeu? Então, só que hoje, quando eu estava em Curitiba, eu abri uma empresinha que, em homenagem ao meu pai, chamava Vito Carpintaria, que ainda nem tirei o reclame da porta do carro, mas hoje eu estou como funcionário da Catarinense. Uhum. Mas, tipo assim, a minha passagem no hotel, além de ter, com certeza, né, me ajudado a aprender mais ainda, porque eu tive a oportunidade de mexer com materiais que ainda não tinha mexido, né, e tinha liberdade também de fazer os procedimentos e tal. Eu fiz muitos amigos também, né, fiz muita amizade com o pessoal lá de cima e tenho alguns amigos significativos, que o Leandro Velho, a gente chama ele de Feixe de Mola, é uma pessoa muito legal, muito gente boa, que me ajudou muito. E entre outros, tem o Sérgio, que era um cozinheiro, tem o próprio Polaco, né, que era o meu supervisor lá, então é uma ótima pessoa, uma pessoa que estava aberta sempre para dar ajudas para a gente e foi uma pessoa importante mesmo. Aí, como te falei, depois que eu encerrei minha participação no hotel lá, eu tive também a oportunidade de retornar, que na verdade eu já tinha trabalhado na, na mineração Castelo Branco antigamente, em 2000, né? Uhum. E agora eu tive a oportunidade de retornar, faz uns 5 meses que eu estou na Está com a Catarinense. Catarinense. Walter, sabe que a gente, infelizmente, é refém do relógio? E por incrível que pareça, eu estou sentindo isso aqui hoje mais do que o convidado. Mas já é, porque o nosso tempo no YouTube é de aproximadamente 30 minutos. Então, eu preciso ouvir de você uma história rápida. O que significa na tua vida, é claro, depois de Deus e a tua família, o Hospital São José? Bom,
No passado, Júlio, eu tenho que ser honesto, Sim. né? A gente até comentou isso. Eu vi o Hospital São José como, vamos falar, sei lá, não sei a palavra correta para dizer. Um lugar de segunda. Vamos dizer assim, uma coisa de segunda categoria. Uhum. Só que eu nunca, vamos ser sinceros também com os funcionários e quem faz quem está no comando, quem administra o hospital, é que eu nunca tinha estado dentro de São José, nunca tive oportunidade, então eu falava porque eu ouvia comentários de pessoas que tinham sido, sei lá, injustas, né? Pegou um rótulo aí umas décadas Exatamente. atrás, meio pejorativo. Né? Exatamente. Só que eu tive, né, a felicidade e a infelicidade de precisar dos trabalhos deles, mas a felicidade de ter estado lá para ser atendido por eles. Uhum. Então, eu tive um problema de saúde grave, muito grave, e foi feita uma cirurgia, né, por um excelente profissional, que foi o Dr. André Nese, né, e a equipe dele, e mais a assessoria dos funcionários do hospital, eu digo hoje, se eu tiver que chamar o hospital de alguma coisa, eu chamo de céu, porque aquelas pessoas não são... Profissionais, são anjos. E eu assino embaixo porque também por 2 vezes precisei, tanto na parte de cardiologia há uns 5 anos atrás, como também na Covid, né? Estive internado. Eu assino embaixo, Walter, porque realmente é bom demais, tá? O Hospital São José, tomara que você não precise, mas se você precisar, vai aqui um jabá gratuito por conta de 2 ex-pacientes, né, que estiveram lá. O Hospital São José está muito profissional, está muito bom. O plano de saúde de São José, melhor ainda. E mandar um grande abraço para todas as enfermeiras e médicos e funcionários do Hospital São José de Criciúma, que realmente é um lugar... Eu também volto. Quando meu pai faleceu no Hospital São José, eu passava por lá sem olhar. Nem olhava, né? E hoje a gente tem uma nova visão. Nada melhor do que um dia após o outro, né? Para a gente sempre olhar as coisas com outros olhos. Walter, eu vou pedir para a gente fazer uma palhinha. Eu sei que depois nós vamos, para encerrar, vamos falar também do Terço dos Homens, que você está muito imbuído nesse trabalho, que é um trabalho belíssimo. Mas eu não poderia deixar de pedir para o Walter, né, de fazer aí uma palhinha para nós, porque o trompetista só é trompetista se ele tocar. Pode ser, Walter? Pode. Bom, podemos tentar, né, Vamos Gil? tentar? Então, vamos lá. Pois é, Walter, então chegou o momento da gente mostrar uma das suas artes. Ele que é artesão, vai falar daqui a pouco para a gente sobre isso. Mas, Walter, a música em Santo Amaro da Imperatriz, que chamou a atenção de muita gente, foi o grande hino da América Latina, El Cóndor Passa. Com certeza, Gil. É isso que nós vamos ouvir agora? Eu lembro com carinho, né, a gente fez lá uma introdução muito bonita e tal, e depois foi muito aplaudido, então foi uma que me deu saudade de tocar. Então né? vamos dar essa palhinha aí para os nossos telespectadores, e eu vou pedir licença para te acompanhar aqui. Vamos ver se eu ainda lembro alguma coisa de percussão, né? Lembra, com certeza. Tá no sangue, né, Tá Gil? no sangue. Vamos lá, Val. Então tá bom. Muito bem, Walter Júlio Gonçalves, E Júlio César Cardoso. o nosso trompetista da banda musical Santa Bárbara. Mas, Walter,
Falávamos aí nos bastidores do seu trabalho como artesão na Carbonífera Catarinense. Mandar um grande abraço para a dona Astrid, para o Grilo, né, para a engenheira Aline e toda a equipe que trabalha lá com o Walter. Walter, eu vi dizer que você está fazendo um trabalho incrível e marcante. E o que vem por aí, Walter? Bom, Júlio, eu estou há pouco tempo na empresa, né? E muito satisfeito por estar na empresa. Tenho uma ótima equipe, como tu acabou de falar. Então, eu trabalho no setor de meio ambiente. E quando eu entrei na empresa, eu constatei que tinha muito descarte de pallets, aquele tablado que vem blocos para usar no subsolo e em outros materiais. Então, aquilo era descartado mesmo, não tinha reaproveitamento nenhum. E um dia a engenheira Aline, né, que é a nossa chefe, pediu para me fazer uma recuperação de uma caixa grande, de um cesto, né, de lixo, que a prefeitura recolhe o lixo na empresa, e eu fui lá ver e eu achei que valia mais a pena fazer novos, aqueles lixeiros. Então, eu falei com ela assim, dona Aline, a gente pode fazer novo e tal, assim, mas vai ter um custo muito alto, assim, não vai ter custo, a gente vai reaproveitar aqueles pallets que estão sendo descartados. Reaproveitamento. E conseguir, Reutilizar, né? com certeza, reaproveitar, Reciclar. vamos dizer, diminuir bastante, né, Impacto o impacto ambiental. também, e aquela madeira, pô, serve para muita coisa, além de gerar, assim, E ficaram maravilhosas, ficaram lindas, né? ficou, segundo eles, né, segundo quem precisa saber, e os meus colegas até têm levado alguns elogios dos meus colegas, ficou um trabalho muito bem feito. Então, queria já aproveitar também, já que a gente tocou no assunto, agradecer ao Alisson Souza, ao Murilo, né, Tornier também, que é meu chefe direto, a própria engenheira Aline e outras pessoas também, e os meus colegas, Fábio, Lucas e, né, Anderson, as pessoas que trabalham diretamente comigo ali, sem contar as outras pessoas, né? São pessoas que me apoiaram realmente quando eu entrei. Sabes, quando a gente entra numa empresa, a gente precisa de apoio para fazer, né, a integração, e eles foram muito, muito, muito colegas meus, colegas muito importantes. Grande abraço para eles, obrigado aí pela audiência, que certamente vão estar nos acompanhando nesse nosso programa. Walter, o texto dos homens, né? A gente já deu uma palhinha ainda há pouco falar sobre eles. A religiosidade, a fé está aí impregnada nesse coração, e parece que são 10 anos, é isso? Júlio, eu até inclusive trouxe aqui um convite, né? Opa. Faço favor, um convite especial para você. Muito obrigado. E também, através daqui, também queria estender esse convite para todas as pessoas que venham assistir esse vídeo, né? Que não vão ser poucas, né? Capela Nosso Senhor do Bonfim, Guatá Lauro Miller, Terço dos Homens, uma programação que está aqui em comemoração aos 10 anos. Parabéns pela iniciativa, né, de todos aí do Terço dos Homens, né? Rezar nunca é demais, né? Rezar é conversar com Deus, e conversar com a Mãe de Deus, então é muito mais importante ainda, né? Com a Mãe de Jesus. Walter, obrigado pelo convite. Se Deus quiser, estaremos lá prestigiando nessa missa e nesse texto, né, para mostrar aí para o nosso público o quanto é importante. Obrigado realmente pelo convite. E mais alguma coisa, Walter, fica à vontade na reta final do nosso programa, suas considerações. Certeza. Eu só queria, tipo assim, ainda falando do Terço dos Homens, dizer que o Terço dos Homens, não, a gente fala terço, todo mundo imagina que vai lá rezar o terço. Não. O Terço dos Homens é um movimento católico, né? Sim. E no Terço dos Homens existe algumas atitudes sociais, vamos dizer assim. As pessoas que vão lá, elas saem de lá realmente renovadas. Eu fui um deles, né? Eu fui lá a convite do Francisco Enzi, né? Que é o Chicão. Chicão. Né? Então, o Chicão foi me visitar quando eu estava em recuperação da cirurgia que eu fiz. E ele falou do Terço dos Homens, assim, Chico, mas como é que funciona? Ele disse, não, eu venho te buscar, tu não pode dirigir ainda, tu não pode, né, se deslocar. Legal. Ele me levou várias vezes e eu realmente usei o Terço dos Homens e uso até hoje como um alicerce, né, importantíssimo na recuperação, e Deus foi muito, muito generoso comigo, me deu uma segunda oportunidade né, de viver esses momentos. Hoje eu faço parte da coordenação do terço. Legal. E falo sinceramente para vocês, se você for uma vez, não vai ter vontade de faltar outras vezes. Sinceramente, eu concordo contigo. Até porque a gente sem Deus não é nada, né? E com Deus
podemos ser alguma coisa nessa terra e ter muitas e muitas bênçãos e muitas graças, como o nosso amigo Walter teve, né, que esteve numa sala de cirurgia, num hospital, com um caso gravíssimo, uma cirurgia de alto risco, e está aí hoje, de novo, né, soprando o seu trompete, trabalhando, mostrando a sua arte, mostrando a sua categoria para o nosso povo aqui de Lauro Miller. Walter, foi um prazer inenarrável voltar a conversar contigo, né? Porque a gente conversava muito no passado, depois o Júlio foi para um lado, o Walter foi para o outro, né? A vida separou essa amizade, mas é um prazer enorme a gente estar aqui hoje conversando, dizer que eu quero te agradecer demais porque enriqueceu o nosso canal, sei da audiência que esse programa vai dar, né? E dizer que o estúdio aqui, ó, não é meu, isso aqui sem músico, isso aqui sem entrevistas e sem bate-papo não é nada, é apenas mais uma construção. E eu quero ver você mais vezes aqui, vamos fazer gravações, vamos juntar as bandas aqui, vamos tocar os músicos, vamos gravar CD aqui e o nosso rancho não tem tramela, tá bom, Val? Com certeza, Júlio, eu fico grato primeiro pela lembrança, né? Sou grato a Deus por ter colocado pessoas como você e outros tantos amigos que a gente fez na vida, né? Durante essa vida inteira. Tipo, a felicidade é muito grande. E eu queria colocar agora, tipo, a gente colocou que o Hospital São José né, existem anjos, mas eu tenho um anjo muito especial que pensou que eu não ia tocar no nome, né? Que é a minha esposa, Maria Leoni. A Maria? Ela realmente foi o meu anjo. Ela que cuidou, te pegou pela mão. Não só no fato da doença, mas principalmente ali, que eu acho que, tipo, falar eu te amo é 2 palavras e só. Uhum. Mas eu acho que o amor, ele... está em gestos. Vai em gestos, em atitudes. Convivência. Né? Exatamente. Então é uma pessoa muito importante para mim, eu te amo, com certeza. E agradecer a Deus, né, por ter tido a oportunidade, por ter podido voltar a tocar esse instrumento, por ter a capacidade de trabalhar hoje em dia e poder, tipo, estar vendo a vida como eu vejo, com esse ponto de vista que eu vejo hoje. Com outros olhos. Que às vezes a gente comete erros desnecessários, pequenos, mas desnecessários, por não fazer uma análise diferente da vida. Walter, muito obrigado, um grande abraço. Eu recebi aqui Walter Júlio Gonçalves, amigo de fé, irmão, camarada, músico, artista e, sem dúvida nenhuma, um grande amigo. Gente, um grande abraço, deixa aí o seu like, né? Se você ainda não deixou o seu likezinho, seu joinha, comente aí com seus amigos e também compartilhe este programa. E você pode ser o próximo convidado a estar aqui nesse sofazinho de 2 lugares para bater um papinho com o Júlio César. E até a próxima quinta-feira no oferecimento do CIESESC, o Sindicato da Indústria Carbonífera do Sul de Santa Catarina e também da Uniaselv. A Uniaselv é a nossa universidade aqui em Lauro Miller, na Rua Orleans, no edifício Piemonte, o polo aí com o curso superior muito mais perto e muito mais em conta, muito mais barato do que você imagina. Grande abraço e até a próxima quinta-feira.